Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Preto Podcast, aqui no Espaço Cultural Contaquintê. E como vocês já sabem, aqui no Espaço Cultural Contaquintê, nós sempre fazendo as nossas reportagens, as nossas entrevistas, dando uma contribuição através dos nossos convidados. E hoje nós temos uma mesa muito bonita, muito diversa, bastante plural, e o assunto hoje aqui vai esquentar um pouquinho. Tanto vai esquentar que eu tenho aqui como meu auxiliar aqui de primeira mão, nosso querido Júlio César Salim. Salim, como é que é? Você que vai fazer hoje a apresentação dos nossos convidados, e a gente vai aí, vamos para o embate, vamos ver o que vai dar nisso. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade, de estar aqui. Quero agradecer a todos os organizadores desse evento maravilhoso. Estou sentindo falta da sua esposa aqui. Ela está trabalhando. Então, meus agradecimentos a ela. E quero agradecer a todos que me deram a oportunidade de estar aqui hoje e trazer esses amigos meus de longa data, pessoas que eu admiro muito, e não teria uma outra maneira a não ser também eles estarem aqui, ou seja, não poderia vir sem convidá-los. E apresentar para vocês o imã Irtisham, da Associação Muçulmana do Islã no Brasil, a Associação Ahmadiyya, a Comunidade Ahmadiyya, o Dr. João Joiá, meu amigo daqui mesmo de Ali Japeri, Ali Japeri, isso aí. E o Irsham, que veio do Paquistão, sua terra de Natal, mas está aqui morando no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, conosco, representando. E também gostaria de destacar a nossa amizade. Cada um aqui tem a sua religião, cada um se respeita, troca as informações. Foi, eu acho que domingo, Aí o Doté fez aniversário recentemente, foi 4 de maio. 4 de maio. Aí no domingo eu já estava lá, confraternizando, tomando um café gostoso. Passei parte da tarde lá e depois eu fui para um outro projeto. E Irsham, que a gente já se conhece desde o ano passado, que eu estava ali assessorando Gisele Maria, do Rompi, e isso aí, a coordenadora a Coordenadoria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, e também no Conselho, no CONPIR, que é o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Então, está aí as honras feitas, as apresentações feitas. Sim, mas então a gente vai assim, para as nossas saudações primeiro do Dr. João. Como é que é isso, Dr. João? Vamos lá, fala para a gente um pouquinho do senhor, não precisa aprofundar muito não, que a pergunta eu faço. Eu gosto de perguntar e... Boa noite. Então, eu sou o Dr. João, sou da religião de matrizes africana, da nação profetizada no país nosso, Jejimarim, o qual a matriz vem em Cachoeira, na cidade de Cachoeira, cidade baiana do Recôncavo baiano, e é onde vem toda a minha filiação. Então, a linguagem da minha religião é o Fombé, que está localizado entre a fronteira do Benin, República do Benin, antigo Daomé, faz fronteira com a Nigéria. Sou eu. E agora a gente vai ouvir um pouco o nosso companheiro. Isso. Boa noite a todos. Eu saúdo a saudação islâmica, Assalamu alaikum. Que paz de Deus esteja sobre vocês. Meu nome é Imã Irtisham. Nome um pouquinho difícil, Eu sou paquistanês, natural do Paquistão. Estou aqui no Brasil faz quase 4 anos. Eu sou vice-presidente missionário também da comunidade muçulmana Ahmadiyya do Brasil. A comunidade muçulmana Ahmadiyya foi fundada em 1889, quase 35 anos atrás, por Mirza Ghulam Ahmad. Ele proclamou ser o Messias e reformador da época, para reformar
a prática do ser humano e aproximar do Deus Todo-Poderoso e tornar um bom ser humano. E isso era uma profecia dentro do islamismo também, como existe nas outras literaturas também, nas outras práticas também, no cristianismo, no judaísmo, da vinda do Messias, né? E dentro do islamismo também tinha essa profecia que virá um Messias para reformar e para unir os muçulmanos e no mundo em geral, para que as pessoas possam de novo praticar a justiça e amor. Por isso, a lema da nossa comunidade também é amor para todos, ódio para ninguém. E essa comunidade, nossa comunidade, prega os ensinamentos pacíficos do islamismo ao mundo, né? Desfazendo a imagem que infelizmente é criada no mundo através de mídia, através de massa, né? Nas redes sociais, e isso gera uma islamofobia no mundo inteiro, né? Então hoje nós estamos aqui juntos para nós combatermos essa intolerância religiosa. E nada melhor do que uma mesa, né, com várias representatividades das religiões existentes, né? Mas já que tem essa islamofobia, né, no mundo todo, no Brasil a gente fala muito de uma intolerância religiosa. Eu queria poder, né, ouvir principalmente do Dr. João, né, até porque eu acredito que as religiões de matriz africana aqui no Brasil, né, uma particularidade nossa, são as religiões, né, porque são várias, que sofrem essa intolerância religiosa, esse preconceito, não digo racial também, mas é mais um preconceito religioso. O que o senhor tem a dizer para a gente? Como é que a gente lida com essa intolerância? Sim, o meu Mojubá a todos, irmãos de Axé, meu Colofé. Sim, a nossa religião é perseguida desde a própria África, de um contra o outro. E chegou no Brasil colônia, e continuou essa perseguição. Sendo que, de ponta a ponta do nosso país, tem o sangue negro. O Brasil todo é feito do sangue negro. Todas as plantações, toda a cultura, todo o progresso do nosso país tem a construção do sangue negro. E esta perseguição veio pelos católicos desde o tempo das Inquisições e mas hoje os católicos nos deixou um pouco em paz. Hoje, infelizmente, há outras denominações, o neopentecostal, que perseguem, né? Inclusive, esta semana um absurdo saiu, parece-me que ontem, sobre uma influenciadora no Rio Grande do Sul, dizendo que a matriz africana, que o orixá, que o Ogum ou o Kiss, é culpado do Rio Grande do Sul estar sobre as enchentes. Isso é um absurdo, isso é uma ignorância total, isso é coisa de polícia, coisa de processo, porque é um absurdo uma mulher que tem uma certa influência julgar esta culpa, ação da natureza, ação divina sobre a religião do Candomblé, matriz africana. Então, a intolerância, já estamos até acostumados, mas não vamos calar. Vamos lutando, e os meus descendentes também continuarão, tá? Mas a perseguição vem desde Brasil colônia, mudando as nossas crenças, a nossa divindade, sincretizando. Oiá virou Santa Bárbara na marra, Ogum virou São Jorge, Oxóssi virou São Sebastião, e aí por diante, onde até nasceu a religião brasileira, carioca, umbanda. Então essa perseguição já é comum para a gente. Nós somos sobreviventes desta perseguição. Eu estou fazendo uma complementação sobre o sincretismo, e você vê, o sincretismo ele é algo muito forte e que, de alguma maneira, se não tomasse cuidado, ele poderia até apagar e acaba confundindo e apagando. Por quê? Ogum é negro, é rei, dependendo da tradição de Indilé, e São Jorge, ele é turco, um homem branco da Capadócia. São Sebastião, ele estava lá no Império Romano, também é branco, é europeu, e era cristão. Por outro lado, você tem Oxóssi, que é considerado o rei de Queto, que é na África, um homem preto.
e muito poderoso, e também Oiá, né? Santa Bárbara também um outro contexto. Então, quer dizer, nós tocamos agora no ponto de a ignorância. Existe a questão da ignorância, da desinformação, mas também existe aquele ponto da maldade. E como que a gente inibe isso, mitiga isso, diminui isso? Com a informação, com isso aqui. Sendo que há pouco tempo, uma mãe de santo, ela levou seus filhos numa igreja católica para ser abençoada. E o padre negou a bênção. E, particularmente, opinião minha, formada e os meus, por que essa mãe de santo foi levar os filhos dela, após ser iniciado, a uma igreja católica? Por quê? Já não basta a divindade, o orixá, o vodun? Por que tem que ser abençoado pelo padre? Então, questionamos isso. Isso foi tempo passado. Isso veio de Bahia, Salvador, que as mães de santo eram do candomblé, mas católica também. Então, temos que acabar com isso. Eu acho que seria interessante também, já que a gente está falando dessa parte, continuando com isso, pegando o guincho, porque realmente essa parte aqui de intolerância, essa escravidão que aconteceu e como foi perseguido aqui, os escravos que foram trazidos, né? E já que a gente está falando dessa intolerância e esse preconceito racial, né? Não tem como a gente negar também essa realidade de que muitos dos escravos que foram trazidos da África, muitos deles eram muçulmanos. Sim. Como eram das outras práticas também, exatamente esse ponto aqui também, porque quando eles vieram aqui, muitos deles, obviamente, como foram obrigados de deixar renunciar das outras religiões, tanto do islamismo também, foram obrigados a tirar essa crença, né? Obrigados a mudar o nome muçulmano para o nome católico, o nome local daqui do Brasil, né, da colônia. E justamente esse ponto aqui agora gostaria de mencionar também, não é à toa que um dos grandes revoltas que existiu no Salvador, em Bahia, dos escravos, era a revolta dos malês, que aconteceu, exatamente, a maioria deles eram muçulmanos, e eles fizeram isso no dia sagrado dos muçulmanos, que era o Ramadã, dia 27 de Ramadã, em que eles fizeram essa revolta. Obviamente, muitos deles perderam a vida, mas eles fizeram uma revolta, eles mostraram essa resistência, mostraram que precisamos lutar, né? E só, portanto, rapidinho, e só fizeram essa revolta porque eram negros islamizados e que tinham até o conhecimento da escrita e da literatura. Exatamente. E por isso eles sabiam seus direitos, e confrontando com os ensinamentos do Islã, que até a servilidade, né, ou a servidão dentro do Islã e do judaísmo, ele tem parâmetro. E aí, quando eles compararam isso com os seus ensinamentos e viram que aqui o colonialismo, a servidão, a escravização portuguesa não tinha parâmetro, gerou revolta. Exatamente. Até porque sempre teve a questão da escravização de uma sociedade pela outra, né? Era por guerra. Né? Esse ponto sempre existiu. Por exemplo, por dívida. Mas é que a gente tem. Às vezes nem era nada disso. Às vezes só um tribo mais poderoso atacava o mais fraco e pegava os homens e escravizava. E matava as mulheres, ou escravizava as mulheres, também tornava suas mulheres, né? Não é à toa que quando o profeta Muhammad, que paz de Deus esteja sobre ele, fundador do islamismo, aqui pessoas dizem Mohammed também, mas a forma correta seria Muhammad, né? Ele, quando profetizou, quando ele proclamou ser profeta, a maioria da população eram escravos. E entre eles eram escravos que, como foi falado também, não eram bem tratados, não tinham direito nenhum, e eram tratados de uma forma horrorosa. E as mulheres também, na sociedade, também não eram tratadas de forma certa, de forma justa e de forma humana. E também os homens lá, os ricos, tinham mais do que uma mulher, e tinha várias mulheres e tratavam como escravos, ou piores do que escravos, né? Então houve, através do islamismo também, através do Sagrado Alcorão, essa revolução de escravidão também, para que possa ser acabado de forma progressiva, de forma em que haja ou sejam estabelecidos os direitos dos escravos,
Porque só assinar e declarar os escravos como libertos não resolve o problema. Aí a libertação que nós tivemos aqui é essa, né? Ou nos Estados Unidos, Também, Abraham sim. Lincoln assinou, aqui foi assinado. Nada. Que aí Mas não preparou os escravos negros para entrar na sociedade nem religiosa e nem civil. É, Jogaram. Porque os escravos, quando eles... Criações da favela, né? Foram tudo pro morro. até porque as falsas abolições praticamente foram, né? Você era escravizado desempenhando uma função. Exatamente. Ao momento que te dá liberdade, também te tira até que qualquer tipo de sustento. Sim. Até Qualquer porque tipo de atrás guerra. dessas decisões eram interesses políticos, né? E isso não poderia resolver o problema da escravidão, o problema da sociedade, ou trazer uma igualdade, né? Isso precisava ter uma reforma mais profunda, em que você tinha que preparar os escravos e tinha que trazer uma dignidade e respeito para essa raça também, para que eles possam sentir, em primeiro lugar, eles e os outros também. Porque eles também chegavam a um ponto que eles próprios, escravos, não consideravam eles mesmos como iguais aos outros. Sim. Então, precisava ter essa reforma progressiva para que possa ter estabelecido, porque só dizer que você é liberto não resolve o problema. Hoje, por exemplo, aqui no Espaço Cultural Punta Quinte, o nosso foco é a questão étnico-racial. Em cima do que o senhor está falando, a gente pode dizer, então, que ainda nós temos esse disparate da desigualdade social e racial num país igual ao nosso, com mais de 50% da população negra, ainda oriundo dessa falsa abolição? Infelizmente, é isso que a gente estava falando antes também, né? Que isso me deixa muito chocado, essa parte aqui, que quando nós vemos esse tipo de racismo nos outros países, onde a maioria é raça branca, nós entendemos que tem essa tendência, essa mentalidade de superioridade. Obviamente, não tem como justificar, mas tem como entender. Mas aqui, onde a maioria tem raça negra, onde as raízes dos brasileiros são pretos, negros, não cabe esse racismo, não é aceitável qualquer tipo de entendimento ou justificativo. Não tem como nós entendermos que onde a maioria é negra, e nós temos esse tipo de racismo, esse tipo de preconceito tão horroroso, né? Que todos os dias nós sabemos como as pessoas são tratadas, às vezes institucionalmente também, né? Nós sofremos esse tipo de racismo. Então, infelizmente, eu vejo, respondendo à sua pergunta, que ainda existe uma falha para trazer uma revolução ou uma igualdade dentro da sociedade em que cada um possa sentir de forma igual e que os direitos fundamentais possam ser estabelecidos de forma igual. Não, mas de forma natural a gente pode aguardar que esse momento chegue, até porque as nossas religiões elas trabalham muitas das vezes para nos dar alívio, conforto, tranquilidade. E elas hoje, elas por si só estão conseguindo fazer isso para com a população? Nós, por exemplo, dentro do islamismo, o último sermão do profeta, gostaria de mencionar, que serve justamente um exemplo e uma lição para lidar justamente com esse problema que existe hoje em dia na nossa sociedade. Ele disse que nos olhos de Deus, Deus criou essas raças, essas cores e essas regiões para nós conhecermos um ao outro. Mas perante Deus Todo-Poderoso, nem negro é superior do que branco, nem árabe é superior do que não árabe. Nos olhos de Deus, é aquele mais preferido ou aquele mais próximo que teme a Deus Todo-Poderoso e que tem uma sensação boa de ser humano. Então, isso é um ponto de partida para nós começarmos a trabalhar nisso, entendeu? Nós, por exemplo, quando eu falei que o islamismo providenciou para combater essa desigualdade, antes de tudo, antes de ele declarar que todos os escravos vão ser libertados, ele trouxe uma revolução ou uma mudança no comportamento do ser humano, né?
para que as pessoas possam ser tratadas de forma igual. Por exemplo, ele disse que, a partir de hoje, nenhum escravo vai se vestir de forma diferente do que o seu mestre. A partir de hoje, nenhum escravo vai comer nada diferente do que o seu mestre. A partir de hoje, se o mestre quer que o seu trabalhador ou escravo faça algo que é pesado, o mestre tem que estar lá junto. O mestre não pode bater. O mestre tem que dar os direitos. Não é à toa que no início, antes de profeta proclamar, quando ele casou com uma senhora, essa senhora era rica e ela tinha vários escravos e ela passou toda a riqueza para o profeta, né? Hazrat Hatija. E o que acontece? Ele liberta todos os seus escravos. Ele diz que eu não posso ficar com ele. Só que há uns que preferem ficar com ele. Só que acontece que um desses escravos era de uma família nobre. E ele foi atacado na caravana, na viagem, e foi feito escravo e trazido para a Arábia. Mas quando a sua família soube a informação sobre o seu filho, eles eram de dinheiro, eram ricos, eram nobres, eles vieram até o profeta, vieram até o profeta Muhammad e disseram que nós pagamos o valor que você quer para você libertar. Ele disse que eu libertei seu filho, você pode levar. Mas a resposta deixou chocado. Sim, porque essa é a verdadeira questão da prática da fé, aquilo que a gente está falando. Ele disse que eu prefiro ficar aqui com o profeta do que ir com vocês. Porque eu sinto parte da minha família. Eu sinto que eu sou filho dele. Eu sou tratado melhor do que qualquer outro lugar. É isso que ele está falando, nem a prática. É a prática que a gente está vendo. Todas as religiões, como nós estamos falando lá embaixo, ela tem uma questão que todas pregam, tem uma teoria e um direcionamento sempre bom. Raramente vai vir uma religião, uma crença, uma ideologia focada na destruição do ser humano, já que todas elas existem para um bem melhor do ser humano, social, psicológico e espiritual, para que ele se desenvolva, né? E o nosso objetivo é o quê? Ter uma religião que nós nos identificamos, ou que ela se identifique conosco, né? Uns dizem que não fomos nós que escolhemos uma religião, ela que nos escolheu, ou Deus nos escolheu para um determinado propósito, e ele fazendo. Mas só que existe aquelas questões que eu e Dr. João tínhamos comentado, nós já tínhamos comentado lá embaixo. Existe a teoria, existe o canon, mas existe aqueles ou falsos praticantes, ou fracos praticantes, que deturpam, corrompem a verdadeira religião, o verdadeiro ensinamento. E isso em todas as religiões. Então, né? Como tem falsos profetas em tudo quanto é religião, eu estou tendo a oportunidade aqui no Espaço Cultural Contactê de estar com um representante, né, da religião de matriz africana e também do Islã. E como é que fica, por exemplo, dentro da religião de matriz africana, de forma pejorativa, o pessoal diz que tem diabo, capeta. Como é que é isso? E também dentro do Islã, pois dizem que é a jihad. Como é que é essa coisa de esse Islã que o mundo ocidental, vou dizer assim, porque a nossa informação, a maioria das vezes, são oriunda via a imprensa americana ou Londres, né? Então, como é que a gente lida com esses percalços e como é que vocês, o que vocês diriam para a gente? Como é que é isso? Pode ficar à vontade, eu só quero saber. Eu só penso para a gente definir, porque assim, o Jeje é uma raiz que tem o Savalu, o Marim, entendeu? Então, mesmo se tendo essas raízes, para a gente que não conhece, a gente generaliza. Então é um momento da gente conseguir perceber, né, a diferenciação, até porque a ignorância ela provoca o preconceito. Né? Então, a religião ela vem, como diz, hoje está na República do Benin, né? Togo e Gana, onde você vai encontrar mais sobre a cultura Vodun, que até um tempo atrás confundiam muito Vodun e Voodoo. Vodun é divindade, Voodoo é outra parte que não tem nada a ver com Vodun. E como esta religião ela é bem antes de muitas outras religiões, tipo antes de Cristo, Xangô, Sopô,
para areia pela língua. Xangô, nós chamamos de Sobô. Ogum, nós chamamos de Gu. Ossan, nós chamamos de Agué. É a linguagem, só muda isso. As divindades são tudo no mesmo patamar. Então, não cremos, não temos demônio. A palavra Lúcifer é do católico, da Bíblia. Não tem nada a ver com a gente. Nós temos uma divindade, que é a divindade que faz a comunicação entre o céu, Orum, a terra, o Aê, que na minha língua Fon, Nguma. Então, esse Vodun, essa divindade chamada de Lebá, ele é simplesmente o comunicador, o que leva nossas súplicas, nossos pedidos até o céu, até Deus, Maulissa, que é a nossa divindade, também conhecida como Olodumare, o Senhor do Céu. Então ele não tem nada a ver com o demônio do europeu, Lúcifer, Satanás, não tem isso aí. Diabo, nada disso não existe Santa, dentro das religiões de matriz africana. Só para Sessão complementar, de até essa destaque. questão do Lúcifer, aí eu tenho que colocar a questão do hebraico. No hebraico existe um artigo, né? Que ele serve para homem, para mulher, ele é tanto A quanto O, e ele também é o plural. E no livro de Jó, precisamente, existe a palavra assim, ha-satã. Só que a palavra satã, ela já é um verbo no plural, ela já é um verbo no cal, que é uma raiz que serve como parâmetro para poder conjugar os outros verbos. Isso significa o quê? Ele acusou. Por exemplo, catal. Catal é ele matou. Machal, ele governou, em hebraico. E quando chega ali, esse verbo, Satã, ele acusou, agora está acrescido de um artigo, o Ra. Então, Ra-Satã no livro de Jó. Também tem no livro de Jó, quando as estrelas da alva cantavam juntas. Alguns teóricos vão interpretar Jesus e Ra-Satã. E dali pegaram para fazer a Vulgata. Essa interpretação começou desde o Brasil Colônia com um dos padres mais famosos, o Padre Anchieta. Isso, mas antes disso... Catequizando o índio e o negro e perguntando, mas quem é Oxum para a negra? Olha, Oxum é a senhora da beleza, a senhora das águas, das profundezas, a senhora do rio. Então a Nossa Senhora não era nem Aparecida, porque ainda não tinha. Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora da Conceição, né? Então foram se juntando. Santa Bárbara é a senhora do Yansan, é a senhora dos ventos. Foram fazendo isso. Já era uma maneira de escravizar. E ele foi levando até chegar a Exu, que é a palavra mais conhecida do nosso país, que é a parte urbana, no meu lado é Lebá, e fizeram dele porque Lebá é uma divindade mais próxima do ser humano, parece demais com o ser humano, é farrista, fanfarrão, gosta da noite, gosta de festa, gosta de luzes, de brilho, gosta de alegria. Lebá é divindade da alegria. Gosta do carnaval, do samba, parece muito com o ser humano ou com o carioca. Mas ainda vou deixar o senhor, vou explorar aqui um pouquinho, porque tem algumas imagens que elas, né, a grosso modo, dentro do imaginário coletivo, causam alguns espantos para alguns, mais imagens de chifre. Como é que a gente lida? Eu tenho que perguntar, até porque para todos que estão nos ouvindo, eles precisam ter um pouquinho também mais de esclarecimento a respeito. Desde que eu era criança, eu já vi essas imagens vermelhas horrorosas que assustam. Aquilo ali é a criação do homem, principalmente o homem comerciante, que nem da religião é. Então aquilo ali são formas que fizeram do Exu de chifre, do Exu de rabo, porque desde Padre Anchieta para cá já se botou Exu, Lebá é o demônio. Então o demônio tem chifre, tem rabo, tá me entendendo? Então isso é uma criação, eu acredito que é empresarial, parte comercial. Não tem nada a ver. Dentro da minha religião não tem nem adoração à imagem. Aí só para complementar, aquela parte do Exu que eu estava falando, essa palavra Lúcifer, ela veio de uma tradução errada lá na Vulgata, disso que eu estou falando. A estrela da mãe. Então ficou Lúcifer. O que é Lúcifer em latim? É Lúcifer, o portador da luz, que não tem nada a ver com o Exu, né? Um pouquinho do Yorubá que eu conheço,
que aí já vem do Keto, ele diz que o que? O Exu é a vibração. Exu é isso que ele falou. É o movimento, é o que leva, é o que traz. Então, na concepção africana, não tem nem imagem, existe o Ogutá. Na concepção islâmica, é proibido, tal como na judaica, você, como se fizesse o papel de Deus, criar uma forma humana ou uma forma viva. Então, quer dizer, tudo o que vem depois europeizado. Só para compreender. Eu também acho interessante, já que você perguntou sobre este jihad também, né? Eu acho que... todo mundo fala de Guerra Santa hoje. O islamismo, de uma certa forma, virou também um inimigo número 1 para algumas nações. Então, infelizmente, como eu falei, essa islamofobia que nós hoje em dia estamos sofrendo, né? Essa narrativa criada contra os muçulmanos, que são violentos, que são homem-bomba, mulher-bomba, né? Infelizmente, isso tornou uma moda hoje em dia, né? Infelizmente, as pessoas, isso tornou uma realidade, infeliz, né? A palavra jihad é uma palavra árabe que foi utilizada no Sagrado Alcorão várias vezes. Só que sempre foi usado para fazer um esforço espiritual, para se tornar um melhor ser humano, para evoluir na sua espiritualidade, né? Tanto que Deus Todo-Poderoso disse que através do Sagrado Alcorão, através dos seus ensinamentos, faça o jihad. Tipo, você aplica aqueles ensinamentos em si mesmo. Deixa sobre uma parte. Sim. Seria fazendo uma analogia ao cristão e de pregar o evangelho para todo mundo? Ou também essa parte, mas não mais para si mesmo. Sim. Porque os ensinamentos do Sagrado Alcorão, quando a pessoa lê, o primeiro algo é si mesmo. Mostra o Corão para ele ver, para quem não tem conhecimento. Eu trouxe, inclusive, uma cópia aqui do Sagrado Alcorão também, para você como presente. Caramba, pô, me senti agora. E esse livro aqui... A nossa biblioteca está ficando rica. Você vai ver essa parte curiosa. No livro Sagrado Alcorão, você sempre vai achar o texto árabe junto com a tradução. A nossa comunidade tem feito mais de 80 traduções em várias línguas. E não é o árabe comum, é o árabe Lurato Arabia. O árabe padrão, árabe clássico, que é ensinado nas escolas, não árabe regional ou dialetos regionais, mas o padrão, né? Então, esse árabe, você vai se encontrar com todas as traduções para manter a sua originalidade e para não perder a essência, né? Infelizmente, o que aconteceu com outros livros também, né? Que ao longo do tempo perderam a sua essência quando foram feitas traduções, várias versões, aí acaba se perdendo da originalidade, o que é mais foco. E aí eu faço só um adendo aqui, que é isso importante. Por exemplo, existe muita igualdade entre o islamismo, entre o judaísmo e o candomblé. Por quê? Antes de chegar nisso aqui, né, no formalizar, em cortequizar, era cantado, entendeu? Então, que tem, né, o Shema. E você, hoje tem isso no candomblé, que te digo mais, posso até colocar como uma profecia. No futuro, os povos de religiões de matriz africana vão acabar fazendo uma canonização das suas rezas, das suas cantigas, para não se perder e, felizmente ou infelizmente, ser considerado religiões dentro da concepção judaico-cristã, nem judaico-cristã, europeu-cristã, porque só é considerado um dos critérios de religião é quando tem um livro sagrado. Infelizmente, Sim, a nossa parte é mais oral, né? Como já foi também. Mas, na verdade, no caso do Sagrado Alcorão, foi o parto oral, mas sempre foi escrito também. E até que no tempo do profeta Muhammad, era a prática das pessoas lerem, recitarem nas suas orações diárias. Mas, ao mesmo tempo, foi escrito. Então, quando o profeta faleceu, ele deixou o Alcorão inteiro escrito, que depois foi pregado e foi enviado as cópias para vários países islâmicos. E memorizado também. Porque essa parte também gostaria de mencionar também, que uma das formas de preservar o texto do Sagrado Alcorão, além de preservar a língua árabe, porque preservar a língua árabe é preservar o Alcorão. Por quê? Porque se o texto é de 14 séculos atrás,
a língua tem que ser preservada para se entender. Sim. Imagina você pegar um texto português de 200 anos atrás. Metade das coisas você não vai entender. E quem Porque fez há a catalogação, só para rapidinho, teve um movimento político aí também que é muito importante, que é só para contribuir, depois você cumprimenta. Eu creio que foi o sultão ou o califa al-Mansur que pegou todas as cópias divergentes e todas as memorizações divergentes do Alcorão e fez uma. Né? Isso é interessante. Sim, na verdade, e sempre tinha várias cópias do Sagrado Alcorão ao longo do tempo, foram espelhadas, e os muçulmanos, como ele mencionou, memorizavam o Sagrado Alcorão de capa a capa em texto árabe, para que isso possa ser preservado da forma original, né? Sim. E hoje em dia, se você pegar um Sagrado Alcorão de Arábia Saudita, do Brasil, do Oriente Médio, da África, da Ásia, o texto árabe sempre vai ser mesmo. Até mesmo tem vários grupos dentro do islamismo, segmentos religiosos, e todos têm o Alcorão, mas cada um vai ter um texto árabe mesmo. Então não vai haver nenhum tipo de diferença, entendeu? Então esse é uma curiosidade do Sagrado Alcorão, que apesar de passar 14 séculos, ela mantém igual, ela mantém de forma original, nunca foi mexida, nunca foi distorcida ao longo do tempo, né? Então estava explicando do jihad, né? O jihad foi utilizado de forma que você se aplica aos ensinamentos do Sagrado Alcorão para evoluir e fazer um progresso no seu estado espiritual. Só que quando os muçulmanos foram atacados ao longo do tempo, ele foi perseguido, o profeta Muhammad, como muitos outros, todos os profetas, né? E inclusive ele teve que fazer a migração teve que deixar a sua cidade para ir para outra cidade, e os mecanos dessa cidade, os habitantes, eles atacaram lá. Então o santo profeta teve que defender a sua religião, a liberdade e também a sua família e a sua cidade. Só que nesse momento ele utilizou esse termo jihad de forma metafórica para aquela defesa. Porque aquela defesa também era para liberdade, era para que seja estabelecida a livre-arbítrio para todo mundo, para que todo mundo possa escolher a religião de forma que ele quer e não seja aplicada de força ou que não seja perseguida por outras pessoas. Não é à toa que quando uma vez ele estava voltando de uma batalha, ele disse que estamos voltando de um jihad pequeno para o jihad maior. Jihad pequeno ele considerou a guerra, que era uma coisa metafórica, e jihad grande era que agora vamos ler o Alcorão e vamos se aplicar isso nas nossas vidas. Ao longo do tempo, houveram várias pessoas, obviamente, como nós estamos falando, as pessoas, quanto mais o tempo passa depois de profetas, a luz fica se apagando. Então, as pessoas distorcem as palavras. As pessoas acabam seguindo os seus Mas as pessoas que você fala que distorcem são as pessoas próprias do Islã. De cada religião, seja islamismo, seja... Só que quando eles já distorcem a palavra, quando não seguem corretamente a religião, inclusive fazem o que não foi pregado e foi proibido, nós nem podemos dizer que são verdadeiros muçulmanos, né? Porque o Sagrado Alcorão fala que quem matar uma pessoa inocente é como se tivesse matado toda a humanidade. Quem matar uma pessoa, não um muçulmano, se tivesse falado que quem matar um muçulmano, aí a gente iria entender, não, favorece para os muçulmanos. Não, é estabelecimento da dignidade da vida humana. Podemos dizer, então, que tem algumas divisões internas dentro do Islã hoje. Sim, tem vários. Inclusive, isso também era uma profecia do profeta, né? Que vai haver, como eu estava falando, distorção ao longo do tempo. E que as pessoas, como o próprio Sagrado Alcorão fala, não há compulsão na religião. E hoje nós vemos, tem algumas culturas dentro do islamismo, algumas religiões, que se aplicam de forma forçal e tudo e mais, né? Mas isso tudo não tem nada a ver com base de ensinamentos da religião. Isso pode ter uma cultura, isso pode ter uma política pública, isso pode ter
uma lei do governo, mas isso não pode basear no ensinamento do Alcorão, até porque o Alcorão fala o contrário. Por quê? Porque dentro da cidade em que o profeta morava, existiam judeus, existiam idólatras, existiam cristãos. Uma vez veio um grupo dos cristãos para fazer, porque eles ouviram que tinha proclamado uma pessoa na Arábia Saudita como profeta. Então eles foram lá para perguntar, para ver quais eram provas e quais eram argumentos. Eles estavam conversando e chegou o tempo da oração desses cristãos, do grupo de cristãos. Eles queriam pedir licença para sair da mesquita, porque estavam conversando na mesquita do profeta, para fazer a sua oração lá fora. O profeta disse que você não precisa sair da mesquita. Você faça a sua oração da sua forma na minha mesquita. Então, essa é a prática que ele mostrou. De tolerância, né? Entendeu? Hoje em dia, infelizmente, eu posso dizer que tem muitos grupos dentro do islamismo também que não seguem corretamente, obviamente, porque se fossem seguidos não fariam isso que eu vou dizer. Eles não deixam entrar grupo de uma pessoa para sua mesquita, de pessoas que têm ideias diferentes. Mas o profeta deixou fazer a oração cristã dentro da sua mesquita, que é mais sagrada. A Aqsa hoje em Israel, né, é difícil. Por exemplo, você chega no Muro das Lamentações, você consegue rezar, basta estar coberta a cabeça, pode ser com boné, não precisa ser com kippá, você consegue. E aí, quando você vai lá para o lado árabe, às vezes eles não permitem. Na maioria das vezes não permitem, porque são aqueles que não praticam o verdadeiro Islã. Porque se praticasse, teríamos... Por exemplo, curiosidade mais uma da nossa comunidade, que é estabelecida desde 1889, a nossa comunidade sofre também muita perseguição em relação a isso. Tem uma intolerância... Dentro do próprio Islã. Além de ter essa islamofobia pela parte externa, temos uma perseguição interna também. Por quê? Porque nós somos os únicos muçulmanos, ou grupo, ou a comunidade, que tem a liderança espiritual, que é o califa, que é eleito pelos próprios membros da comunidade. E nós acreditamos que é Deus que escolhe, é Deus que elege essa pessoa. E dentro do islamismo, só pode ter uma pessoa. Então outras comunidades queriam ter esse tipo de liderança espiritual, só que já existia. Então eles queriam tirar do seu caminho e declararam, olha essa parte, declararam a comunidade Ahmadiyya não muçulmana. Então hoje, no Paquistão, né? hoje, por lei, muitos dos países do mundo árabe, a maioria muçulmana, eles não aceitam, não reconhecem os Ahmadis, que somos nós, como muçulmanos. É por isso que nós não podemos entrar na Arábia Saudita para fazer peregrinação. Porque por eles a gente nem é muçulmano. Entendeu? Então, e aí como é que faz o Hajj? Então, os membros da comunidade não podem fazer Hajj até que eles tenham um passaporte diferente. Entendeu? Porque até o Paquistão criou uma quadra no passaporte paquistanês só para fazer esse tipo de perseguição ou esse tipo de diferença e colocar o nome da nossa comunidade, Ahmadiyya. Então, a partir do momento que nós temos o passaporte e está lá escrito Ahmadiyya, já não pode entrar nesses... Tem um caso semelhante assim? Que vocês não possam... Não, mas só um minutinho que eu quero fazer uma pergunta para o Doté, que até porque a gente já ficou sabendo um pouquinho como é que mantém pouco a tradição. Eu trouxe aqui um livro também, Crise Mundial e o Caminho para a Paz, e o que eu quero mostrar aqui é o autor desse livro, que na verdade é o atual líder da nossa comunidade, entendeu? Mirza Masroor Ahmad. Ele é o 5º califa, ou líder espiritual da nossa comunidade, que foi eleito pelos membros da comunidade, né? E que... A comunidade é que elege, no caso, isso. Né? Com o passar do tempo... Exatamente. Quando um califa ou um líder espiritual falece, morre, aí é eleito outro califa. Não, eu vou voltar assim, eu quero fazer uma pergunta aqui, mas eu quero voltar contigo depois para a gente ver essa Terra Santa, que é dividida em 3, né? E como é que é essa convivência. Mas antes disso, eu queria ver com o Doté como é que faz para manter essa língua, essa tradição, né? Que é passada oralmente na religião de matriz africana.
ela é totalmente... Nós temos que agradecer bastante Pierre Berger. Esse homem deu uma visão melhor até para o brasileiro. A partir que ele viveu em África, ele era fotógrafo, tudo ele fotografava. Então ele passou a falar na própria Bahia, deve-se escrever, deve-se anotar, deve-se registrar. E isso está abrindo um pouco o campo. Apesar que o livro às vezes aceita coisas boas e ruins. Como eu falo, a internet ela é boa e é ruim. Você que tem que saber o que é certo e o que é errado, né? Então, mas desde o princípio sempre foi oral. E era, como em África, era uma parte família. Aquela cidade, aquele bairro, aquela aldeia, tinha aquela família. Então aquela família se cultuava somente aquela divindade, ou o seu panteão de divindade. Então as divindades eram cultuadas ali. Então isso foi passado oral. Eu te comentei sobre a Serra da Barriga, neste livro que eu quero que você dê uma lida nele, hoje, lá tem uma passagem do judeu, e o judeu ajudou um africano. O africano foi trazido, ele era príncipe, ele estava exportando obi para a Europa, para fazer o nós de cola, o obi é o nós de cola, se faz a nossa deliciosa Coca-Cola, e ele foi apanhado a laço, enganado, e ele veio parar em Recife, né? E lá, depois de penar bastante, porque era uma mão que não estava acostumada com a enxada, então não tinha valor. Olhavam a mão do negro, mas esse negro tem a mão fina, não tinha valor nenhum. Então deram liberdade para ele, porque ninguém queria aceitar, os fazendeiros. Liberdade essa sem caminho. Depois de se arrastar de sua terra natal como príncipe, né? Sim, mas eu queria pedir também para o senhor fazer um comentário a respeito que vieram para cá, né, no processo de escravização. Não veio pessoas só de uma nação, vieram de várias. Né? Então isso dificultou muito essa aproximação aqui, essa reorganização, porque o sistema escravista foi tão cruel que não só separou de nação, mas separou familiar, que essa é a parte mais cruel do processo de escravização. Mas hoje, depois de mais de, vamos botar aí, 400, quase 4 séculos de escravização, Brasil aí 500 anos, por que a gente ainda hoje tem dificuldade de fazer? É claro que cada um pensa de forma diferente e tal, tem as questões da diferença, mas por que a gente tem dificuldade hoje de fazer com que o povo do Axé, em suas mais variadas denominações, sente para fazer algo assim mais comum a todo? Porque a gente que milita nessa questão social, a gente sente que há uma falta dificuldade, muitas vezes, não sei se são os zeladores. Sim. A gente tenta entender se é a questão da sua origem, né? Do seu nicho familiar, do seu nicho cultural que atrapalha, mas o que o senhor diz para a gente? Uma das coisas que a gente tem dificuldade. Então, como eu lhe falei, já vieram arrancados do seu país e aqui o europeu fez mudar, botou o Angola no Yorubano, o Yorubano no Fon, que era para não se entenderem. Então, já para acabar com a língua, se a língua é a principal comunicação. Então, depois, isso lá em 1800, é que começaram com a revolta dos malês, que hoje nós temos uma casa em Salvador chamada Zogodô Bogum Malé Rundô. Então, em homenagem até, é uma das primeiras casas fundada por uma rainha africana chamada, no Brasil, de Ludovina Pessoa, foi o nome cristão que deram para ela, e ela se chamava Gurraim. Então, ela mudou o nome para Ludovina, e juntando nessa revolta dos malês, a palavra Zogodô Bogum, Malé Rundô. A palavra Bogum significa cofre. Então, os muçulmanos dessa época, junto com os africanos de religiões, juntaram para comprar as rainhas que vieram enganadas para
Então, porque nós não foram somos... enganadas, né? O processo viemos Não, eu enganados. digo que o processo da escravização é que é a pessoa, né? Eles não Sim, escolhem. não escolhem, né? Então, se você está lá, pode ser rei, rainha. E isso é até interessante, porque hoje, dentro das nossas caminhadas de uma educação antirracista, né? A gente cita em vários momentos, não vê, vieram bastante reis e rainhas dentro desse processo escravizado. Né? Somos descendentes não é só de povo. São 3 rainhas, né? Yakalá, Yanassou e Adetá. São 3 rainhas urbanas. Né? Do lado do Fon veio Bambuche Adjinemudô, também que era um príncipe. E veio Ludovina Pessoa, como eu lhe falei, que é o nome de batismo no Brasil, que chamava-se Curraim. E assim foi feito. E os muçulmanos, na época, deram muita força sobre a revolta dos Malis. Como eu falei, a palavra Bogun significa cofre. É onde nasceu a primeira casa da língua Fombé, a língua Jeje, para nós hoje no Brasil, Jeje, nação marino. Não, mas o GG, existe várias outras denominações de Jeje ou só uma rei? O povo Mussurumim, o Jeje Mudubi, Savaluno. Então, Savaluno é mais localizado na cidade de Uidá, na capital. Né? O Jeje Marim, a cultura marino, ela está mais nos Alpes, tanto que grande rei lá, é uma divindade chamada Revioso, ele está nos Alpes, onde tinha muita pedras, muita serra. Então, essa divindade ficou lá. São os marinos, mais no interior. Os Savalunos são mais na capital. Então, já está o barracão do senhor é aqui em Queimados. Engenheiro Pedreira. Isso. Já está lá há quanto tempo? Eu abri as portas em 4 de dezembro de 1980, com o meu sacramento de sacerdote, onde eu passei a ser um doté. No 4 de dezembro de 1980. E só uma coisa que eu aprendi lá com o doté, não é um barracão, é um coi. Tem uma diferença, né? Que é legal colocar para aqui vocês têm que corrigir, porque eu estou aqui de uma certa forma do popular. Então, a língua falada na minha religião é o Fombé, né? Então, agora a gente, de uma certa forma, me corrige. É Zelador, é pai de santo, como é que eu chamo também? Doté, no caso. Doté. Mas Doté é o pai, Doné, mãe, também no Nordeste, Toxê, Noxê, na parte do Maranhão, Minas Jeje, é uma outra parte dos tambores de Minas. É que para a gente leigo, a gente tem muita tudo dificuldade. Localizado entre a República do Benin, Togo. Sim. Mas eu digo que a gente leigo, a gente tem muita dificuldade, até porque não temos dificuldades de conhecer, até porque também não temos facilidade de aproximação, né? Então a gente fica meio, por exemplo, a grosso modo, eu vou falar que é tudo macumba, né? Macumba, que também não é o termo correto. O importante é a gente aproveitar essa Sim, macumba é um instrumento, né? Mas o que eu quero dizer é que existe, a gente fala, quando o senhor traz que é de Jeje, Queto, assinação, para a gente, a grosso modo, a gente não entende nada disso. Sim, a gente vai dizer que é tudo uma coisa só. Os povos urbanos, né? A mesma coisa quando é muçulmano. Não, muçulmano é tudo uma coisa só. Entendi. Então, xiita, sunita, né? E, por exemplo, aí já aproveitando, a gente tem uma terra santa, né, que é praticamente todas elas são abraâmicas. As fés são abraâmicas. São as bases, né? Isso. E tem uma certa dificuldade lá de o Islã, o judeu, o cristão. Como é que você vê um pouquinho você? Então, eu acho que essa parte hoje em dia está muito complicado. É uma parte muito delicada, algo que realmente nos dias normais isso teria uma outra explicação. Hoje em dia, por causa das situações atuais, isso obviamente tem uma situação muito diferente que nós hoje em dia estamos vivendo, né? Mas em geral, como eu falei, né?
é um Ali, só lugar... para complementar, eu tinha te falado na outra coisa, vou cortar só para a gente ver. Eu tinha te falado da outra vez que existe essa questão do judeu, do muçulmano e do cristão habitando o mesmo lugar, de um homem que veio, né, de Ur dos Caldeus, que é Abraão. Então, assim, Abraão não é o pai da religião, mas ele, porque ele não catalogou nada, cada um vai tendo, mas ele é a união étnica dos líderes dessa religião. E aí vem um momento em que todas essas religiões, mais ou menos, elas estavam o quê? Elas estavam bem consigo. Você vê, lá em Meca, em Medina, tinha judeus. E Maomé se relacionou com eles. Nós temos judeus negros, né, na Etiópia. Nós temos uma lenda judaico-cristã que fala da rainha de Sabá, que ela sai, possivelmente da Etiópia, do reino de Cush, e vai ter com Shalom Merda, o rei, o Malik, né, dos judeus. E a gente vai tendo essa troca, esse estreitamento de laços ali naquela terra. Até chegar um momento, que eu gostaria que o Chan ele complementasse, que é a evolução do Islã e a deturpação dos seus princípios, a evolução do judaísmo e também a deturpação dos seus princípios, que vai entrar na questão política, onde você vai ver o Theodor Herzl falando sobre o massacre da Armênia, você vai ter ali a unificação alemã, que vai dar todo um arcabouço, todo um contexto para que vá havendo, junto com o Império Britânico, que vai fazendo o protetorado ali, e vai fazendo 2 acordos que vão colocar árabes contra judeus. E aí ele fala, né? Então, e só pegando uma coisa, voltando 2 minutinhos do que você falou, seria esse processo também da tal, o princípio, aí das gerações, a vela vai mudando, perdendo o colorido? Isso também. E são vários fatores que desempenham um papel fundamental para criar uma situação assim, né? Mas uma coisa que é básica e fundamental, que deve ser entendida, muito bem entendida, é que os ensinamentos religiosos, sejam do cristianismo, sejam do judaísmo ou do islamismo, nunca foram para matar um ao outro, não como o próprio religioso, também não como outros povos, outras religiões. Não é à toa que, como foi mencionado também no início, eu falei que dentro de Medina, que era a cidade do profeta, viviam outros povos e tinha pactos. E depois disso também, ao longo do tempo, nos todos os reinados em que os muçulmanos governaram, houveram judeus, houveram cristãos. Então, nunca teve esse tipo de problema. Até porque, baseando da religião, você tem que tratar melhor os outros do que si mesmos. Então, se você basear corretamente a religião, não tem como você criar qualquer tipo de problema, conflito. Agora sim, esse é um lugar sagrado. Esse é um lugar que é sagrado para 3 religiões diferentes. Os 3 religiões, os seus fundadores tiveram alguma importância nesses lugares, né? E quando entra no meio a política, quando entra no meio a geopolítica, aí começa a ter um problema, começa a ter conflito. Aí os políticos, eu não quero, como falei antes também, aprofundar nesse assunto agora, até porque nem tem tempo para isso, mas como foi mencionado, o Ocidente aproveitou com isso, como você falou, que a vela se apaga. Então, tanto os seguidores também não seguem corretamente e as pessoas de fora também aproveitam. E isso aconteceu lá e acontece nas outras regiões, nos outros lugares também, onde existe essa disputa geopolítica, em que eles colocam um povo contra outro povo. Em termos, eles colocam alguns interesses geopolíticos na frente e que, a maioria das vezes, só satisfazem 1% da população, ou nem isso, entendeu? Mas isso acaba ferrando a população em geral, entendeu? Hoje em dia nós estamos lá, mas tem... E isso tudo gera quando o ser humano sai de sua pista, quando sai de sua essência, quando ele acaba tendo ganância, quando ele acaba sendo muito ganancioso e muito distante do amor. Distante do amor, e também quando ele só pensa de si mesmo.
Ele não pensa do seu próximo, né? Quando ele é a pessoa que não quer saber do outro, pode colocar todo mundo em risco só para pegar os seus interesses. E hoje em dia nós vemos que como, por causa dos interesses dos alguns poderosos ou políticos, as crianças, as mulheres, as pessoas inocentes estão sofrendo, né? É claro que a gente não, como vocês estão falando, a gente não vai aprofundar, até porque também não tem muito tempo. Mas a gente vive dentro dessa geopolítica um mundo de guerra, né? A gente já tem 2 guerras praticamente, uma já está se estendendo aí para mais de um ano, né? Que é a Rússia e a Ucrânia. Mas infelizmente eu estou vendo isso e baseando nos ensinamentos e as escritas também do nosso atual líder, que os objetivos de todos os conflitos são mesmos, né? Pegar mais poder. E isso vai acabar unificando, isso vai acabar estendendo até uma guerra mundial, entendeu? E agora, por exemplo, recentemente, a Rússia, Putin também deu essa ameaça das guerras nucleares, das armas nucleares, né? E sabemos muito bem como vai ser uma destruição. E o ser humano não aprende. Nós vemos que a Bíblia está cheia dos incidentes dos outros profetas, dos outros povos. O Alcorão está escrito no Alcorão, a história dos vários povos. Isso não é uma história, livro de biologia, de história, de geografia dos outros. São fatos, né? Isso são coisas que servem lição para nós. Isso aconteceu com eles e vai acontecer se seguir o mesmo passo. Mas infelizmente o ser humano não aprende até que ele sofre. Aprende na pele, né? Exatamente. Então, nós estamos na beira de uma guerra. Você está dizendo essa guerra, eu digo que essa guerra regional vai tornar uma guerra mundial. Até, só cortando aqui, eu quero falar que, só para complementar mais uma vez, esse livro foi me dado, Cristiano, né? Já tem um tempo, e foi autografado, né? Eu tomei o maior cuidado, porque eu quero que seja um objeto histórico e valioso, mas ele me fez ver uma coisa, e incentivou o Haddad, né? Que é o líder mundial, e por isso que eu também chamei Itchan, chamei Dopé, porque nós temos uma boa relação, cada um na sua religião, nós sentamos, tomamos café, e falamos, e filosofamos, e questionamos. Hoje, com a palestra dele, falando sobre o muçulmano, eu tinha uma certa reverência ao muçulmano. Que é normal, né? A história diz que há anos atrás, o muçulmano entrou na África e acabou com todos os templos de orixás na África. Então, e agora, recentemente, o Talibã também, né? Como acabou o mal praticante. Hoje, divindades que nem tem mais, ninguém sabe contar mais, que o muçulmano entrou e obrigou a ser muçulmano. E hoje ele está me dando uma palestra, um ensinamento, que isso não é a parte. Isso é ser humano. Sim, e isso tem, infelizmente, a África também. A África hoje é bastante muçulmana na marra. Isso não é escravidão. Do pseudo-islã e dos maus praticantes. Hoje você veja, eu fui a São Paulo há pouco tempo e tinha um negro lá na praça, na República, vendendo um cordão lindo. Eu peguei, gostei desse cordão. Aí eu olhei para cá, gostou, não sei o que. Eu olhei para ele, você é muçulmano, você não é da religião de africano. Eu sou muçulmano, e por que você está ganhando dinheiro em nome do orixá? Você está tudo errado. Você está ganhando dinheiro em nome do orixá, vendendo colar, dizendo que é de África. Mas eu estou vendo que você é muçulmano, só pela sua fala, percebi. Infelizmente, um mal praticante. Então, hoje está cheio de muçulmano. Aí ele diz para mim que o muçulmano de África, ele não deixa a sua ancestralidade. Ele vira muçulmano, mas continua cultuando algum. Sim, mas dentro desse... Como aqui acaba tendo um sincretismo. Mas o que eu ia falar, dentro desse sincretismo... Muito muçulmano africano, ele continua cultuando o orixá. Mas o sincretismo religioso é muito, na sua grande maioria, é uma sobrevivência. Né? Então, a sobrevivência para... Eu tenho que viver. Então,
que tem na mão? De repente é isso. Por exemplo, na Bahia mesmo, hoje já tem um monte de... As fitas, né, são do Bonfim. E são vendidas por muita gente que é da nem é da pentecostais. O acarajé já é vendido Acarajé de Jesus, feijão de Jesus. Então são coisas que isso Pegando vai da acontecer. tradição africana e vai Sim, botando os nomes próprios. Mas Deixa eu só o completar. Até porque sincretismo... uma coisa pode ser sagrada para um e para E outro pode ser um objeto de comércio. comércio. Entendeu? A religião... Caracterizando toda uma tradição. Sim, mas a religião, como muitos dizem, é para o íntimo. É como eu estava lhe falando. Né? Então a gente via assim com maus olhos. Não, sim, mas... Poxa, Mas hoje isso é que é importante da Hoje gente estamos fazer sentados essa roda lá, de conversa essa mesa para redonda, né? isso, Tem essa tirar. passagem em África. E eu quero, assim, né, agradecer ao Cham pelo livro e dizer que, mesmo não conhecendo ainda, ele me inspirou exatamente isso, porque uma das coisas que ele faz que eu achei muito bonito é levar essa palavra e dizer que, gente, vamos tomar cuidado, porque senão nós vamos cair numa terceira guerra mundial. Sim. E qual é a arma que ele tem? Isso aqui. As palavras, reuniões, a carta. Ele enviou uma carta para Putin, né, Exatamente. falando do perigo e dando as orientações dele. E eu disse assim, gente, isso eu também posso fazer. Eu Sim. posso promover a paz, eu posso chamar os amigos que eu tenho e todas as ferramentas que nós temos e conversarmos e promover a paz, assim como eu tenho paz com o Pai João, assim como eu tenho salão com o Itixan, assim como eu tenho paz com você, shalom com aqueles meus amigos da comunidade E como judaica. você viu, de nós Petrópolis. praticamos isso Sim. 2 semanas atrás também, tivemos evento nacional também. Ele me convidou, né, para o 30º. Exatamente. Você se te dá um beijo, como você sente quanto eu sinto. Aqui, se acabar com esse ar, todos nós vamos morrer. Nós somos todos iguais. Não diferença nenhuma. Sim, mas sim, isso é É eu o que acho tem que ser pregado e Isso, repregado tolerância, e mostrado em tolerância, prática. O seu olho é diferente do meu? mas eu Nariz é acredito diferente. que ainda é difícil, mas como o irmão falou, por exemplo, a gente está prestes, segundo o Kaká, eu esqueci, eu vejo muito, tem um jornalista que ele faz muita reportagem lá da guerra, e ele vem falando que o processo da Terceira Guerra já está em Andamento, sim. É porque ninguém quer levar um passo atrás. Todo mundo quer levar um passo para frente. Vantagem, E, vantagem. exatamente. E o passo para frente é o passo para a destruição. Sim, mas o ser humano, né? Ele não consegue perceber que esse passo à frente pode levar também à sua autodestruição. Sim, sim. Porque hoje o poder... É porque hoje, quando vai acontecer essa guerra, as pessoas estão achando, os poderosos, que a gente vai ser salvo. Mas quando hoje vai acontecer isso, a destruição vai ser tão grande que vai ser uma autodestruição, entendeu? A civilização vai acabar, entendeu? E aí eu posso até citar... E isso acaba com o poder deles. Mesmo Sim. que eles sobrevivam, vai acabar o poder. E aí a gente pode citar o Novo Testamento, uma coisa que os neopentecostais, os cristãos, sejam eles evangélicos, católicos, ortodoxos, eles têm noção, porque no Novo Testamento, o Ritiatequecoiné, ele fala do Apocalipse. Ele fala da visão de João na ilha de Pátimo. E isso vem trazendo uma profecia já de lá de trás que aparentemente já está se concretizando aqui, com uma pequena diferença de interpretação, de doutrina, que é os cristãos, sejam eles evangélicos ou católicos, têm a noção de que virá Jesus como Messias, né? E vai salvá-los de toda essa situação. Mas todo o cenário que se dá um cenário realmente de guerra atômica. Por quê? Ele diz assim, ó, 1/3, né, de todo o ar, de toda a água será contaminado, será impossível viver. Você acabou de... Humanamente falando. Você acabou de falar algo que eu queria deixar no final, né? Mas já é o final. É porque a proclamação do Messias prometido que fundou a comunidade também tinha base das profecias das guerras mundiais e dos eclipses. E isso aconteceu em 1894, em datas prescritas, que iria acontecer esse eclipse do Sol e da Lua no mês do Ramadã, em um mês, e que foi feito em 1894, tanto no Oriente Médio quanto no Ocidente, na América também. E outra coisa também, que no tempo dele vão acontecer essas todas guerras. Inclusive o Sagrado Alcorão deixa uma coisa bem clara, que antes de acontecer qualquer tipo de
desastre natural, qualquer coisa em que a humanidade fica em perigo, Deus sempre manda um avisador para que não haja falta do aviso. Sim. Mas esse Messias é igual o Messias cristão, ele vai vir e vai conseguir salvar e resgatar o povo disso ou não? Então, segundo a crença muçulmana, acreditamos que Jesus Cristo, que paz de Deus esteja sobre ele, ele era ser humano. Ele não era Deus nem filho de Deus, mas na verdade filho de Deus metafórico. Ele era filho de Deus porque ele representava Deus na terra, né? Como outros profetas. Então, logo, como ele era ser humano, ele não precisava morrer na cruz para salvar, até porque cada um vai ser salvo pela sua conta. Se alguém, cada um vai carregar sua... No Yaum Udim, né? Que é o dia do juízo. Sim, no dia do juízo final, porque Jesus falou, cada um vai carregar a sua cruz, né? Em seu cruz. Então, mesmo que os ensinamentos estiverem aqui, mesmo que a pessoa tenha crença, se você não faz um arrependimento sincero, se não você muda si mesmo, não renuncia da maldade, você não vai ser perdoado só porque você acreditou numa coisa. Então, segundo nossa crença, Jesus Cristo sobreviveu da cruz, ele não morreu na cruz. Ele migrou da cruz até procura dos outros tribos perdidos de Israel. Porque no momento, no total, eram 12 tribos de Israel. E Jesus foi enviado para todos os tribos. 12 tribos também de 12. Israel. Capítulo 1 de João, eu vim para ver os meus. Só que na época do Jesus Cristo só moravam 2 tribos no Israel. Naquela época. Judá e Benjamim. Os outros todos tinham migrado. Eles foram expulsos, né? Então, naquela época, em Jerusalém e aquele lugar, moravam só 2 tribos. E Jesus tinha que pregar para os outros ovelhas perdidas do Israel também, né? Então, depois de sobreviver da cruz, ele migrou para o Oriente Médio, passando do Oriente Médio até Caxemira. E mais tarde, ele faleceu lá, morte natural. Está vendo outra visão, né? Totalmente então, diferente. Quando nós falamos que vai vir o Messias, tanto na Bíblia quanto no Novo Testamento, Velho Testamento, segundo outras literaturas, nós acreditamos que isso já houve na pessoa de Mirza Ghulam Ahmed, que fundou a comunidade. Entendeu? Hoje quando a gente... Então, ele foi o reformador e ele, segundo a nossa crença, é o Messias que o mundo está esperando. Então, mas ele é um Messias no sentido de reformar e de arrependimento. E não no sentido cristão de vir arrebatar um povo e salvar ele. Porque essa é uma crença que foi colocada, na verdade. Nunca foi uma construção. Sim, porque isso nunca aconteceu e nunca irá acontecer. Até porque sempre os profetas ou pessoas sagradas, pessoas inocentes como profetas, eles vêm e eles guiam as pessoas, a humanidade. Eles salvam as pessoas com a prática. O Jesus Cristo salvou a humanidade. O profeta Muhammad salvou a humanidade. Por quê? Através do seu ensinamento. Agora, a gente, enquanto religiosos, é bom que a gente, de uma certa forma, a gente consegue dar uma resposta para as mais variadas questões. Sim. E a ciência, de uma certa forma, ela vem um pouco dentro, não vou nem dizer numa contradição, que eu acho que a teologia, né, independente da cada visão, ela também é uma ciência. Mas hoje tem, até por causa da quantidade de falsos profetas que a gente vem conhecendo, né? Eles vêm aflorando no mundo de hoje com vários tipos de liturgia. Então a ciência, ela dá vem assim, vai tentando comprovar ou demonstrar que, por exemplo, não foi bem assim. Tem uma coisa natural que justifica. Na nossa visão, por exemplo, eu acho que esse algo que esse pensamento ou esse fato que você fala e tem muita gente que pensa nisso, que tem uma certa contradição da ciência com religião. Isso acontece quando a pessoa não entende corretamente a religião. Porque para nós, a religião é a palavra de Deus e a ciência é a obra de Deus. Então, a obra e a palavra não podem ter contradição. Por isso, nós sempre seguimos as crenças de forma lógica, de forma coerente, para que tudo bata na nossa cabeça. A partir do momento que você vai começar a dizer isso é mistério,
isso é uma crença. É porque todo mundo acredita, eu vou acreditar. Né? Hoje em dia não é mais aceitável. Os jovens que leem ciência, eles querem entender. Sim. E tem que ter uma explicação coerente, uma explicação que bate na cabeça. Afinal das contas, é o raciocínio que nos difere do animal. Então, para seguir uma crença, uma religião, nós não vamos usar o nosso raciocínio, não vamos usar o nosso juízo, então não vai servir para nada. Porque é a coisa mais sagrada que existe no mundo, a espiritualidade. E se para isso nós não vamos usar a nossa cabeça, isso não vai ser... Então, a explicação que nós temos, por isso nós acreditamos que esse livro também, inclusive eu trouxe aqui, o último, acho, penúltimo. Não mais lindo do que eu vou ficar em seu lado. Não, Cristianismo. A nossa biblioteca ela está aqui à disposição de todos. Então, Cristianismo é uma jornada dos fatos à ficção, em que é explicado como ao longo do tempo, dentro do cristianismo, houveram as crenças, entraram as crenças que não foram pregados pelo Jesus Cristo, que paz Deus tenha sobre isso. Entendeu? E isso acabou levando as pessoas longe da religião. Porque não era praticado e não era pregado pelo Jesus Cristo, logo não faz o sentido. Entendeu? Então, muitas das crenças, por exemplo, essa crença que nós acreditamos, por exemplo, que o Messias já chegou e que o único jeito de salvar é através de ensinamento, através de seguir corretamente a religião. Por que você não vê que no tempo do profeta Noé, como veio o enchente e destruiu a região, no tempo de Abraão houveram, no tempo de Moisés aconteceu? Por que no nosso tempo tem que ser uma forma diferente e que vai haver uma arrebatação e não sei o quê? É desse jeito que Deus sempre avisou e depois castigou. Entendeu? Tem Salvador no Jeje? Tem Salvador? Tem Messias no Jeje? Não. É só mesmo hoje. Mas dentro a divindade ela é particular. Dentro dessas catástrofes naturais, né, isso dito naturais, por exemplo, a gente está vivendo sobre uma, até como já dito pelo Dr. João, que uma influência falou que é originária pelos, né, pela macumba. Isso é uma coisa realmente muito triste, que as pessoas, por exemplo, na nossa religião, o profeta Muhammad ninguém declarou como infiel ou hipócrita, entendeu? Então, e ele sabia, o Deus Todo-Poderoso revelava para ele que tal pessoa tem pensamento ruim ou que ele é hipócrita, mas ele sempre mantinha essas relações com as pessoas. Então, no olho de Deus, nunca sabemos quem é mais próximo, ou quem seja de uma religião de matriz africana, seja da religião judaica, seja da religião cristianismo, né? Então, o Islã tem isso, respeitar o povo dos vivos. Exatamente, isso também tem. Eu trouxe essa indagação porque, para a maioria da população e até as informações que passam, que essas catástrofes são naturais. De uma certa forma, o homem culpado. Isso que eu acho que é. Então, eu acho que todas as ações, a guerra também é um castigo, mas também é um desastre natural, porque é causado pelo ser humano. Sim, mas então. Porque normalmente. Porque se as pessoas tomam as decisões erradas, se as pessoas fazem. Agora, esses desastres naturais, enchente, é um castigo de forma que as pessoas não tomaram cuidado para prevenir que isso aconteça. Por exemplo, estava lendo também que, eu não quero criticar nem política nem nada, que em 2023 não foi tomado nenhum tipo de prevenção. E foram avisados. Foram avisados em termos de enchente. Então, se eu sei que aqui eu cair, tem um furo, eu vou cair dentro e vou morrer, e mesmo assim eu salto, eu escolho a minha. Eu digo isso como você tinha falado ainda há pouco sobre a questão da guerra, que é o homem que está fazendo o caminho. Então, eu tenho algumas catástrofes que elas não chegariam para a gente da forma que chega se a gente desse ou tratasse a natureza da forma que deveria ser. O desmatamento, essas construções indevidas, tudo isso. Quando nós falamos de castigo de Deus, nós falamos no sentido de que reação
é criada por Deus. Entendeu? Porque se eu bater na cabeça de alguém vai machucar, vai sangrar. É uma reação criada da natureza por Deus. Mas não podemos culpar Deus. Sim, é isso. Eu gostaria até de citar um texto que eu creio que a carta de Tiago, ele diz assim, ó, pedides e nada tem, ele diz antes, da onde que vêm as guerras e as porfias dentre vós? Não é porque não sabeis pedir, pedides e nada tem, porque pedis mal. Pedis para gastar com o seu próprio desejo maligno, dependendo da tradução. E aí, o que isso mostra? Essa ação não é muito uma ação divina. São as nossas consequências dentro daquilo que a Torá, o Tanar e a própria Bíblia mostram. Só que parece que ao ser humano é bem melhor você jogar a culpa em algo sobrenatural do que admitir a sua questão. Dr. João deve ver muito, por exemplo, né? Filhos de santo, cliente chegar lá e querer soluções absurdas, enquanto às vezes não tem nem nada de espiritual. Né? Exatamente. Só acha que o orixá é mágico. Vai trazer dinheiro. Se o orixá tivesse esse poder todo, ainda consertava primeiro a terra sagrada dele. É que o ser humano aceita esse tipo de explicação muito facilmente, né? Em que existem as magias. Mas voltando sobre essa faixa, essa sujeita, sempre o negro, matriz africana, é mais perseguido. Mesmo que outras religiões é perseguida, mas mais sempre é o candomblé, principalmente o espiritismo de uma forma geral. É a mais atacada. Não, no Brasil a gente vem vendo que realmente é uma... Na realidade, hoje está um ranking muito difícil, porque assim, quando se fala de intolerância, tem essa questão sim. Eu também posso concordar que, em primeiro lugar, no Brasil, matriz africana. Em segundo lugar, o Islã. Depois os judeus e os próprios evangélicos. Porque o que é a intolerância religiosa? A religião, ela se traduz nos deboches. Também sofrem. Sim, se traduz no deboche. Olha lá, é o crente, é o santarrão, é o bobo que dá dinheiro para o pastor, é o bobo que é analfabeto, não sabe o que está falando, é nós, amém, aleluia, senta, levanta e tal. Então tem essa. Quando você denigre, quando você não aceita, quando você não respeita, se torna uma intolerância manifestada através de agressão. Agressão tal como teve, né, lá numa comunidade, né, eu acho que é Ilha do Governador, aonde que nós vimos aqui situações que foi público, passou, e mães de santo, alorixás, babalorixás, sendo agredido, tendo os seus... Né? Isso, e assim como a gente... Em nome de Jesus, infelizmente. Como Jesus. Não pode, tá, não acredito. Infelizmente, como a gente também vê na Europa. Né? Muçulmanos, como no próprio Oriente Médio, por exemplo, você tem o Emelakal Arábia Saudita, que é o reino da Arábia Saudita, e ali você tem uma outra vertente do islamismo, que é o arabismo. E você vê totalmente diferente da interpretação da Ahmadiyya, totalmente diferente da interpretação de um sunita, de um xiita, de um ismaelita e de uma outra denominação. Então, hoje, infelizmente, o mal da intolerância, o vírus da intolerância, ele está se estendendo e chegando em várias religiões. Não, agora, eu queria sair um pouquinho da questão da intolerância, porque eu acho que a gente ainda tem um pouco de dificuldade, né, de falar, por exemplo, o que está por trás, de fato, de uma prática de uma intolerância. Que a gente... eu acho que... Não, principalmente. O ser humano. Mas eu acho que é egoísmo. Não, antes de tudo, porque hoje em Já dia... dizia Brizola, o dia que a bancada evangélica entrar no país vai acabar com o Brasil. Aí isso também é uma intolerância. Mas isso é um ato também, mas não, eu acho que porque não podemos generalizar. Mas tem um monte de evangélicos que de fato eles não praticam intolerância. Exatamente. O nosso país foi fundado pelo resto de Portugal. Não, até aí. Então parece que o resto foi para lá, porque porque eu acredito que quando essa intolerância é uma doença que não tem a religião. É uma doença dentro do ser humano de ser intolerante
que quando a pessoa torna intolerante, ele não é só intolerante religioso, ele é intolerante em tudo. É isso aí. Sempre querendo escravizar. Não, Sempre dominar. Intolerante em dominar. partido político, intolerante em esporte, time de esporte. Isso torna uma doença Sexualidade, da pessoa. porte de roupa. E qual é essa doença? Não aceitar o que é diferente. Isso. Entendeu? Eu acho que é justamente essa coisa, né? Eu, pelo fato de eu não aceitar o que é diferente, eu acredito também que eu posso juntar a isso também a questão de que eu tenho que manter essa intolerância para manter a distância, para não deixar que o outro se aproxime. Porque dentro da questão étnico-racial, a gente hoje faz esse debate por uma questão de privilégio. O racismo hoje o racista hoje ele se pauta. Mas em hoje cima eu acho que dentro- não tem como você evitar dessa forma, de ficar longe. Até porque a informação é tão comum Sim. dentro da sociedade que a pessoa vai ter informação de qualquer... Hoje, se eu falar assim, que eu não vou falar com a sociedade o que é islamismo para evitar a intolerância. Mas isso está gerando intolerância, porque a pessoa está recebendo a informação errada. Exato. Então eu preciso saltar lá para falar o que é verdade, para acabar. Porque a partir do momento que eu vou começar a falar, vai acabando como o Doté aqui falou, né? Com essa conversa agora, muitas das coisas que o Doté tinha, né? Obviamente tem pessoas que não têm essa informação assim direta, assim disposta, que pode ter todo momento. Então, assim conversando, assim nós passando essa informação, divulgando, é a melhor forma que nós podemos acabar com essa intolerância. Porque se você... Cara, né? Exatamente. Porque hoje não tem como fugir. Sim. Hoje tem que mostrar para as pessoas. Porque se você não chegar, vai ter outra pessoa, outra informação e que não vai ser correto. Isso. E aí todo mundo vai ver aqui Exatamente. e vai generalizar pelo aqui. Exatamente. Eu acho que hoje em dia, por isso tem tanta intolerância também, que a informação tornou tão comum que isso deveria ser um fato de esclarecer as dúvidas das coisas e aproximar as pessoas, mas isso fez um efeito negativo e as pessoas levaram as mesmas informações usando contra um ao outro, né? Tem algumas como fake news, mas deixa para lá. Exatamente. Mas a gente está chegando o nosso momento e a gente vai ter que fazer as nossas considerações finais. Lembrando que o Espaço Cultural Contaquinte está aqui à espera de vocês de novo. Como o Salim já veio aqui pela segunda, a gente conta de um momento assim bem próximo, porque a gente tem que tirar muitas dúvidas. Eu digo até em relação, particularmente em relação ao Islã, porque as religiões de matriz africana a gente já dialoga um bom tempo, entendeu? Agora a gente tem muita dúvida ainda, ser um bom momento para a gente poder conversar. Vai ser um prazer. Então, sempre. Quinte, né? Espaço A palavra banto. Espaço Cultural Palavra banto, né? Vai ser um prazer. E foi um prazer hoje também de conversar aqui. E isso, na verdade, é uma beleza quando a pessoa é equilibrada, quando a pessoa se corretamente, quando a pessoa tem uma visão espiritual mais ampla também, em que a pessoa aceita sentar e dialogar com outros, porque essa é a melhor forma de você esclarecer, você ser informado, equipar com os argumentos e também ter uma sociedade mais saudável, uma sociedade mais justa, uma sociedade em que tem uma paz duradoura, né? Porque hoje o que está faltando é isso. Uma das coisas realmente também que desempenha para ser a pessoa intolerante é a falta de comunicação. Entendeu? Respeito. E eu sempre falo que o nosso dever é respeitar a crença de cada um. E o nosso direito é ter uma crença qualquer. Eu posso ter a qualquer crença. Esse é o meu direito. E o meu dever é respeitar uma crença diferente, né? E é preciso entender essa diferença pequena entre ter a crença e respeitar a crença do outro, sem invadir em nome da liberdade de expressão, né? Às vezes a pessoa abusa essa liberdade de expressão e acaba ferindo sentimentos e a crença de outra pessoa. Então, a melhor forma é assim,
sentar, dialogar, ter uma mesa redonda assim de conversa, né, para que a pessoa possa se informar e possa tirar as suas dúvidas para acabar com a ignorância que gera o preconceito. E ficou claro sobre Lúcifer, Exu, a imagem vermelha, que tudo começa. Não, não gosto da imagem vermelha, não. Sou botafoguense. Exu é um homem belíssimo. Me lembra o Flamengo. Exu é um homem que, se aparecer para uma mulher, a mulher gama. Tão belo que é. A questão é que, justamente, né, a gente aqui do Espaço Cultural Conta Quinte, a gente vem tentando ser um elo de ligação em alguns momentos, né? A gente, semana passada, a gente fez uma entrevista com 2 pessoas evangélicas neopentecostais, né? Que é do grupo do Cristo Sem Bandeira. E a gente vai dialogando. Então, tem pessoas que elas estão em busca. A unidade, ela é muito difícil por causa da nossa pluralidade. Mas o que nos une? Então, vamos caminhar. É isso que nos une. É exatamente isso. Precisa unir porque é semelhante. Exato. Porque diferença tem em casa também. Em 2 irmãos. Entre 2 irmãos também tem diferença. Mas em cada religião tem pessoas bons e ruins. Em cada nação, cada etnia tem pessoas bons e ruins. Agora é a nossa escolha. A gente vai focar nas pessoas ruins ou a gente vai escolher e olhar para as pessoas bons. Mas agora, de fato, a gente está para as nossas considerações finais, que o nosso tempo está se esgotando. O nosso produtor aqui, o Júlio Sagaz, já sinalizou que está na hora. E, como sempre, né, o gostinho de quero mais. E aí não tem jeito, a gente já vai aqui hoje, já de uma certa forma, ver como é que a gente faz para poder tê-los aqui de novo. Será um prazer. E de forma separada. Não vou mais trabalhar com você de forma unificada, porque é muito conteúdo para pouco tempo. E aí, não. Então, não, mas o conteúdo de hoje de intolerância religiosa também. Não, mas eu quero ver se a gente consegue separar, porque aí a gente vai poder aprofundar um pouquinho mais. E a, tá bom? A mais recente foi essa do Rio Grande do Sul, né? Isso, mas botar então nas costas do orixá negro toda... Mas também é os nossos sentimentos para todos que estão sofrendo. Que Deus seja por todos. Lá em Rio Grande do Sul, por causa de enchente, que Deus proteja todos. Console a família, né? Então, eu quero aproveitar também, né, já que nós estamos encerrando, para agradecer, né, o convite que foi me feito, e pelo Conta Quinte, pelo Jorge, pessoa que eu conheci no conselho, né? E estendi a vocês, por causa dessa unidade, por causa desse amor, desse respeito. Eu adoro aprender as coisas, sou um ótimo aluno, costumo dizer que sou um ótimo aluno, que eu gosto de aprender e buscar. Então, eu agradeço, né, Shukran Jazila, ao meu amigo, né, e irmão Itishan. Agradeço também o Doté, que a gente está sempre junto, respeito muito, aprendo muito. E agradeço o Jorge por ter me dado a oportunidade e todos os outros, né, amigos que me fizeram estar aqui, porque senão eu não estaria aqui, né? Sim, eu também só tenho que agradecer. Conta Quinte, será um prazer voltar aqui. Vou encerrar dando boa noite para toda a humanidade, que Deus seja por todos nós, e que Deus tenha misericórdia da mal fala, da má comunicação. Uma comunicação errada, um fake news, destrói uma nação. Então, que eu espero que essa criatura que fala mal da gente no Rio Grande do Sul, que ela se encontre, que tenha uma luz divina aí que sopre no ouvido dela. Eu vou encerrar rezando uma oração na minha língua. Pode? Pode, fica à vontade. Aqui o preto pode. Arroboboi bodum dan. A minha tribo é de Dan. Arroboboi dan. Dan becem. Arrola becem. Acotocoen coen coen. Bafono deca. Este é meu rei. Voduno, 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 voduno. Acaçalo coi babá voduno. Sequece miolorum. E miolo do mare. Miunirunduzinho rumilá. Babá ele dá acalá, acalá. Voduno. Bodum é natureza. Obrigado. Agradeço muito, mais uma vez, né? Eu já fiz 2 vezes considerações finais. Então. Mas sempre estarei à disposição também. Vai ser sempre uma honra de conversar com você. Então, a gente aqui também agradece. O Espaço Cultural Conta Quinte fica muito, né, lisonjeado de poder... cresça
poder ter a presença de vocês aqui, né, na nossa humilde sede aqui no sentido de fazer. E eu queria, até como cristão também, né, eu acredito muito nos ensinamentos cristãos, dentro da com respeito a todos, e eu acho que o ensinamento de Cristo, eu até, né, que ele diz que onde tiver 2 ou 3 falando em meu nome, ali eu estou. Então eu acho que isso é um bom ensinamento para a gente perceber que se está falando em nome de Cristo, há uma espiritualidade aqui, né? Exato. Toda a ancestralidade presente. Então o Espaço Cultural Conta que Tem agradece mais uma vez a todos os participantes e estamos encerrando nosso mais um podcast aqui onde o Preto pode. Um abraço e até a próxima.